quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Vamos para mais uma aula de artes com a tia Camila. Pessoal, continuando o assunto de grafite, nós vamos hoje falar sobre uma nova técnica, uma técnica muito usada por Bank. Então, é o stencil, né? No caso, o stencil, gente, ele é como um desenho vazado que a gente vai reproduzir em outra parte, em outro material. Então, vocês já experimentaram essa técnica? Bom, vamos precisar de alguns materiais para a aula de hoje, tá bom? Quem tiver tinta guache em casa, pode utilizar. Tia, não tenho tinta, usa a canetinha, não tem problema. Tesoura. Ou, no meu caso, que eu tenho esse material, um spray, né? Mas que eu tenho mesmo, viu, gente? Mas dá pra fazer com canetinha ou com a tinta guache. Então, gente, primeiro passo, nós vamos precisar de folha de ofício, né? Eu tenho aqui algumas folhas, A4, a folha branca. E o que a tia vai fazer? Eu primeiro vou fazer um desenho em uma das folhas. Tanto eu posso recortar, quem já tiver habilidade, ou então pode desenhar, tá bom? Tia, eu quero fazer algo diferente. Então, vocês vão tentando até utilizar a técnica. Eu vou cortar aqui, eu já resolvi aqui, decidir qual é o desenho que eu quero fazer vazado. Acho que vocês vão gostar, acho que vai ficar legal. Prontinho, cortei agora. Tcharam, tem um coração. Mas esse coração não é o que eu vou utilizar. Eu vou utilizar esta parte aqui, ó. Ó que legal. Então, gente, eu vou utilizar a parte que ficou vazada. Eu não vou utilizar essa parte aqui não, tá bom? Eu vou utilizar a parte vazada. Agora, eu tenho um stencil. Tem um stencil. Eu vou utilizar essa parte vazada em cima de outra folha, ok? Coloquei em cima da folha. Ótimo. E agora, eu vou vir com spray. Tia, não tem um spray. Usa a canetinha ou o guache. Acho que o ideal, talvez que você chegue em casa, seja o guache. Tia, não tem o guache. O guache, usa a canetinha, vai dar certo. Prontinho. Já pisquei. Ui, já caiu aqui. Cuidado, gente, para não se melar. Ó, eu tenho aqui o meu grafite. E aí tem que esperar secar, né? Porque ele vai escorrendo. Pronto, gente, tá um pouco úmido ainda, tá escorrendo. Mas aqui eu tenho o meu grafite. Com a técnica do stencil. Melei até a mão, ó. Ficou azul. E a partir do stencil, eu posso fazer outros desenhos se eu quiser. E aqui eu tenho o meu coração. Tem que esperar secar, né? Ficar legal, né? Então, eu fiz com vocês agora a técnica do stencil. Uma técnica do Bank. Gente, vamos falar sobre o grafite no Brasil, né? Na época, quando surgiu lá em São Paulo, infelizmente foi numa época muito difícil para o Brasil. Nós estávamos vivendo a época da ditadura, uma época de censura, em que muita coisa não podia, principalmente a liberdade de expressão. E então, gente, na época da ditadura, o grafite ele apareceu nesse cenário como forma de protesto, as pessoas querendo expressar sua opinião a respeito da política, suas ideias, né? E aí, gente, o regime opressor, né, o regime militar, ele censurava muito as manifestações artísticas. Não somente o grafite, mas também a questão da música, as peças de teatro, a televisão, o rádio, foi tudo muito controlado pelo governo. E aí, gente, o grafite, né, ele traz uma linguagem visual, ele traz a expressão da crítica forte a diversos assuntos, dentre elas
a política, né? E principalmente as pessoas que eram marginalizadas, que eram oprimidas naquela época, elas se identificavam bastante, né? Questão das pessoas marginalizadas socialmente, né? Ficavam à margem da sociedade. E atualmente o campo do grafite, gente, ele há diversos artistas brasileiros conhecidíssimos e em diferentes tipos e estilos. A gente vai conhecer alguns hoje, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre os gêmeos. Pessoal, os gêmeos são uma dupla de irmãos grafiteiros que tiveram um grande apoio da família na época. Eles são paulistas, são da cidade de São Paulo, e suas obras hoje são conhecidas mundialmente. E nesse universo, né, imaginário deles, eles encontraram figuras humanas de cor amarelada, né? Peixes voadores, eles têm uma ideia bem legal, assim, e também da cultura brasileira, que eles ajudaram também a questão de levar a nossa cultura lá para fora, né, do país. E vamos também falar sobre Meg Magrela. É uma grande grafiteira paulista também. Nossa, como São Paulo tem grafiteiros importantes, né? Que iniciou suas investigações artísticas sobre as artes visuais com o pai. O pai dela é pintor, então ela teve uma forte influência em casa, né? A arte já vinha de família. Depois de alguns anos, ela começou a fazer das ruas, né? Suas telas, vamos dizer assim, né? Expressar sua expressão artística, né? As questões femininas, né? São o principal tema dessa artista. E ela aborda um estilo bem criativo. A questão. São mulheres magrelas, alaranjadas, corpo longo, né? Com expressão melancólica. Isso é característica da artista, né? Sua marca registrada. E agora, gente, eu tenho uma proposta para vocês. Além de fazer o grafite de vocês, né? O ideal é que a gente tivesse um espaço para fazer isso, mas infelizmente, diante desse contexto todo, não vai dar. Então a gente improvisa com o que a gente tem. Utilizando essa técnica que eu apresentei para vocês hoje, do stencil, né? Que eu acredito que vocês já conheciam, mas não pelo nome, como muita coisa a gente já ouviu falar, né? Então eu tenho aqui um formato vazado, né? Uma figura vazada. Então, eu tenho essa técnica e também posso fazer um desenho. Posso desenhar no papel e depois vocês podem fazer esse grafite. Pode ser, vamos dizer, que vocês possam utilizar, fazer o grafite em uma tela, em um espaço que vocês possam estar fazendo isso. Aí perto da casa de vocês. Não vou dizer pra vocês grafitarem um muro, viu, gente? Calma. Não. Estou falando de um pedaço de madeira ou até mesmo uma tela. Eu acredito que vocês têm uma tela. Tudo bem? Então, vocês podem estar utilizando a técnica do stencil ou podem estar desenhando num papel e passando depois para a tela, né? Um desenho e utilizando tinta. Tudo bem? Quem preferir usar o spray, fica à vontade, mas não é obrigatório, não é obrigatório. O spray, gente, seria o ideal, mas vamos dizer que não é obrigatório porque muita gente pode não encontrar esse material, né? Ainda mais nos dias de hoje, que fica bem complicado, tá saindo para comprar essas coisas. Então, vamos usar o que a gente tem, tudo bem? A ideia é a gente produzir a nossa arte, expressar. Então, gente, escolham uma ideia, né? Algo para vocês defenderem ou criticarem. Porque o grafite, ele é uma expressão artística muito forte e é bastante utilizada para criticar política, vamos dizer, situações que marcam, né, o país, como a violência, como o caso da luta contra a igualdade entre as classes sociais, a questão do racismo,
a questão do espaço da mulher, vocês podem estar utilizando. Tem um leque. Na verdade, nós temos uma grande variedade de assuntos que estão sendo bem discutidos atualmente. Só vocês se atentarem um pouquinho aí, vamos dizer, no Twitter, na UOL, fontes mais confiáveis, né? Vamos nos atentar ao que está se falando no momento, que vocês queiram fazer uma crítica social construtiva, vamos dizer assim, porque não adianta só a gente apontar e criticar, né? Vamos fazer uma crítica construtiva a respeito de algum acontecimento, algo que marcou, que vocês estão incomodados com a situação. Uma causa, algo que tenha impactado vocês sobre a violência, sobre a política, sobre a questão do racismo, que está muito forte, está sendo muito comentado atualmente também, né, gente? Então, vocês podem estar utilizando esse assunto para abordar por meio do grafite. E, gente, depois que vocês fizerem essa produção, que vocês podem estar utilizando tanto a técnica do stencil como também a do desenho, da pintura, certo? Vou deixar vocês bem à vontade. Mas pesquisem, eu quero saber qual é a técnica. Então, gente, vocês precisam fazer uma produção. Vocês precisam expressar esse sentimento que vocês tiveram ao realizar essa produção, a fazer essa produção do grafite. Qual foi os sentimentos, os pensamentos? Qual foi a dificuldade que você sentiu e as descobertas que você teve no processo, na construção dessa obra, vamos dizer? Gente, não esqueçam de assinar e datar, acho bem legal também na obra vocês estarem datando. Pode ser um pedaço de madeira, pode ser uma tela, fiquem à vontade, tá? Só não vai pichar um muro por aí, gente, pelo amor de Deus, porque também tem muita gente confundindo a pichação com o grafite, e é totalmente diferente. Apesar de ser bem semelhante, não é basicamente a mesma coisa, né? Então, vamos construir um texto. Então, vocês estarão consultando o livro de vocês nas páginas 22 à página 25. E a produção tem que ser na página 25, viu, gente? Tem aí algumas linhas para vocês estarem desenvolvendo, elaborando esse texto. Cuidado com a pontuação, gente. Vamos organizar nossas ideias antes de pôr no papel. Construa... Vamos fazer um rascunho, né? Para a gente construir nossas ideias antes de passar para a página 25. É interessante a gente ter essa organização, esse cuidado com o nosso material. E mais uma coisa. Gente, a arte do grafite está muito ligada ao hip hop. É muito próximo a questão do ritmo e também da crítica. Tanto as letras do hip hop, como os traços marcantes e as cores vibrantes do grafite. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. Um beijo!